Muito bem, gente, eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que eu confesso que é um dos meus preferidos. Vocês já me ouviram dizer isso inúmeras vezes, eu estou há 30 anos nessa casa, nessa família, e eu confesso que ela é uma escola. Ver o pastor Eibe ministrar, nossos líderes, pastor Sabá, e tantos outros ao longo desses 30 anos, talvez você pudesse perguntar, pastor Giovanni, qual seria o destaque que você dava para a liderança do pastor Eibe e dos outros pastores da Paz Church? Eu diria que o destaque é esse, eu chamo de atitude de fé. Atitude de fé, o segredo para vencer os desafios da liderança. Atitude de fé, uma postura de fé. Nós somos humanos, e como humanos, nós temos às vezes, diante dos desafios que nós temos pela frente, às vezes nós, como humanos que somos, nós temos uma tendência de sermos desencorajados, desestimulados. Por quê, pastor Giovanni? Pelas circunstâncias. As circunstâncias, às vezes, elas vão nos confrontar. E é nessa hora que nós somos confrontados, é que nós temos que ter uma postura de fé, ter uma atitude de fé. Então, atitude de fé, o segredo para vencer os desafios da liderança. Atitude de fé, o segredo para vencer os desafios da liderança. Nós temos muitos desafios. Quando nós nos apresentamos diante do nosso Senhor e falamos, Senhor, nós queremos fazer parte de um time de homens e mulheres nós vamos nos unir ao Senhor nessa honrosa missão de estabelecer o seu reino na terra. Nós temos a honrosa missão de saquear o inferno e povoar o céu. Nós nos apresentamos diante do Senhor para fazermos parte desse time que decidiu, nós não iremos cruzar os nossos braços e esperar as coisas acontecerem, não, nós queremos entrar e com a ajuda do Espírito Santo fazer acontecer. Então, quando você se coloca assim, é claro que virão muitos desafios. O desafio que nós temos de vencer o desânimo, o desafio que nós temos, olha só, de acreditar na transformação das pessoas, de acreditar. Talvez os nossos olhos vão ver uma pessoa que os nossos olhos vão tentar nos enganar. Falar, rapaz, essa pessoa não quer mudar, ela não quer. Ela é assim e vai morrer assim, e é uma pessoa assim. Não, a atitude de fé vai nos levar a dizer, não, eu acredito na transformação da vida dessa pessoa. Eu acredito. Eu não tenho o poder de transformar ninguém, mas Deus tem. O Deus que eu creio tem, Ele vai transformar a vida dela. Acreditar na transformação das pessoas, não desistir das pessoas, é outra fé que nós somos, é outra atitude de fé que nós temos pela frente, de falar, não, eu sei que Deus começou uma boa obra, Ele vai completar na vida dessa pessoa, eu sei. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes as pessoas vão desistir da gente, vão desistir da igreja, vão desistir do Life Group, vão desistir, as lutas que elas enfrentam vão levar elas para esse campo de desistência, mas nós não podemos desistir delas, e é por isso que nós temos que exercer essa fé, no nosso falar. Alguém fala, fulano não muda, fulano não quer nada, aí você fala, olha só, atitude de fé, fala, não, ele está passando só um momentinho, mas Deus, rapaz, você vai ver como ele vai ser usado por Deus. Mas será que nós estamos falando da mesma pessoa? Sim, não é do João? Pois é, o João. Rapaz, eu tenho certeza, rapaz, Deus vai. Mas ele não vem para o Tadel, ele não vem para o culto, ele não. Pois é, só umas férias, ele vai voltar. Olha, você sempre está tendo uma atitude de fé. Acreditar no crescimento do seu Life Group, na multiplicação dele. Eu sou líder há 30 anos de Life Group. E eu sei que tem hora que a gente vai multiplicando, fica só poucas pessoas, a gente olha, somos tentados a desacreditar.
mas aí você exerce fé, não vai dar certo, vai crescer, em nome de Jesus. Acreditar, olha só, na cura das pessoas, seja ela de ordem física, emocional ou espiritual. Sabe, quando você cuida de um rebanho, muitas vezes você é tentado as circunstâncias, a pessoa está lutando contra um câncer, está lutando contra uma situação no casamento dela, o casamento está indo à bancarrota, aí entra o líder com atitude de fé e diz, não, Deus vai mudar essa situação, esse casamento não vai terminar, vai dar certo. Sabe, quando você começa a verbalizar, olha só, gente, quando você não tem atitude de fé, a tendência é sucumbir, entrar é verdade, está todo mundo falando, eu não quero, o casamento vai acabar, a situação, aí você entra com atitude de fé, com a ajuda do Espírito Santo, falando, não, Deus vai mudar essa situação, eu já estou vendo as coisas mudarem. Então essa atitude de fé é um dos principais segredos, viu, irmãos, para os nossos desafios como líderes. Eu gostaria de retratar com vocês a história, é uma das minhas preferidas da Bíblia, porque ela demonstra muito esse espírito de fé. Números capítulo 13, versículo 1 a 3 diz assim: disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-lhe Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Olha só, segundo o que nós estamos lendo, foram homens escolhidos a dedo. Ou seja, eram homens que era para ter atitude de fé, pela história que tem. Mas vamos ver o desdobramento aqui dessa história. Números 13, 17 a 20. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi ao Neguebe, penetrai as montanhas, vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, eu quero saber se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e qual é a terra que habita, se é boa ou má, e que tais cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Olha, eu também quero a seguinte informação, eu quero saber se a terra é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Aí Deus dá uns spoilers aqui, na direção, no comando. Tem de ânimo, se anime, porque tem gigante, tem circunstância. Deus já vai dando os toques aqui, fica ligado, tem de ânimo, e trazei do fruto da terra. Era aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Olha o verso 13, o verso 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, como você nos pediu, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita, daí para frente as circunstâncias começam a fazer a diferença aqui, Olha só, gente, como que os desafios da liderança são muitas vezes chamados. Quando eles vão dar o relatório, aquele começa a dar um relatório estranho. Ele diz assim, nós fomos lá, você nos enviou, está aqui o fruto. Aí ele fala, o povo, porém, que habita na terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Olha, seu Moisés, também vimos ali os filhos de Anak, o gigante, os amalequitas habitam, e eles vão dando relatório. Irmãos, isso aqui é horrível. Olha só, porque as circunstâncias, eles viram a terra boa, mas eles começaram a ser vencidos pelas circunstâncias. E aí, graças a Deus, tinha 2 caras lá que nos representaram, podemos dizer assim. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha a linguagem de alguém que tem uma atitude de fé, certamente prevaleceremos. Porque às vezes é assim um relatório que são dados, fulano não quer nada, a célula não cresce, o life group não cresce, olha essa situação, olha isso aqui, olha aquilo ali, e ele começa a ser vencido pelas circunstâncias. Mas o que vai fazer a diferença é a atitude, a postura. Ainda bem que Josué e Caleb, peraí, calma aí, nós vamos vencer. E essa situação vai mudar. É o que eles dizem aqui, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não, olha, negativa, não poderemos subir contra aquele povo. Sabe por quê?
porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar a terra é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, os descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como o que, meu irmão? Me ajuda aí. Gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Graças a Deus que tinha Josué. Olha, Números 14. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não os temais, o povo dessa terra, porque como o pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Gente, isso aqui é demais. Olha a atitude desses homens, a atitude de fé. Deus manda 12, 10 tem essa atitude de incredulidade. Olha o que eles dizem: nós nos víamos como gafanhotos, né? Como um gafanhoto, um gafanhotinho. Olha aqui comigo, meus irmãos, vocês que são nos demais Tadés também. Deus nos vê como príncipes, Deus lhe vê como um cabeça. Nós somos mais que vencedores, maior é aquele que está em nós. Olha só como você começa a virar literalmente o incrível Hulk. Em vez de sucumbir, não, rapaz, eu vou te falar, é um dos principais segredos para você vencer, para você crescer em Deus. Muitos se veem assim, como um gafanhotinho. Coloca para mim esse gafanhotinho aí. Olha só. Está ali, é o que foi o que eles falaram, não foi que nós lemos? Falou: pois é, nós nos vimos assim, nos vimos assim. É como, falei: meu irmão, rapaz, você foi chamado para conquistar, quem sou eu? Sabe, ele começa, olha só, ele é uma águia, mas muitas vezes se vê como uma galinha. Eles eram príncipes e se viu como gafanhoto. Olha aí, Você não é uma galinha. Você não tem espírito de galinha. Irmãos, olha, a realidade é que você, cutuca o irmão do teu lado, fala assim: irmão, agora vai falar de você. Pode falar que é verdade, vai falar de você. Você não é uma galinha, você é uma águia. Muitos se veem, olha só, os caras eram cabeças e príncipes, mas muitos se veem como, ele se viu como um gafanhoto. Agora, muitos são leões, mas se veem como gatinhos. Eu gostei do miado. Mia de novo, solta para mim de novo. Olha só, gente, guarda isso comigo, por favor. Esse é o segredo. Deus nos fez leões. Não podemos nos aceitar a ideia de ser um gatinho. Não, você não é uma galinha. Olha, vou falar de você de novo. Você, receba isso, porque até nisso, até na hora de receber, alguns falam: amém, vai fazer o quê, né, pastor? Você não é uma galinha. Quando eu falar quem você é, eu queria que você bradasse com um brado de... Você não é uma galinha, você é uma águia de Deus, meu irmão. Gostei desse, vai. Nossa, nada de corococó. Outra coisa, você, por mais lindo que seja, você não é um gatinho, meu irmão. Gatinho para sua esposa, para sua, né? Mas você não é, vai falar de você de novo. Cutuca o irmão do teu lado, fala: irmão, vai falar de hoje é você, né? É tudo você.
Você não é um gatinho. Irmão, quando eu falar quem você é, eu quero que você brade, eu quero que você ruja como leão. Fechou? Você não é um gatinho, você é um leão, meu irmão. Uau! Com efeitos sonoros e tudo. Leão, essa é a sua identidade. Você não é um gafanhoto, você não é uma galinha, você não é um gatinho, você é uma águia, você é um leão. Quantos recebem isso, gente? Então bate palmas ao Senhor Jesus. Aqueles homens eram, gente, eles eram nobres, homens de grande valor, escolhidos a dedo, mas se viam como um gafanhoto. Foram vencidos por uma atitude de incredulidade. Eu ouvindo uma frase sobre atitude. Atitude é um comportamento ditado por uma energia no nosso interior, olha só, que nos faz agir e reagir diante das circunstâncias. Você pode se ver como um gafanhoto, mas você pode se ver como um leão. A atitude vai definir muito isso. Quando as circunstâncias aparecerem, você que lidera, eu falo isso, irmãos, com experiência. Já teve momentos que eu fui tentado a ser um gatinho, mas Deus não me fez gatinho, Deus me fez um leão, e eu tive que ter a atitude de leão. O Myles Munroe, ele diz o seguinte: um líder que vai ter sucesso na sua liderança, ele é composto a sua composição, 80% de atitude e 20% de talento. Porque alguns tentam falar, não, o cara é habilidoso, o cara é talentoso. Não, a liderança bem-sucedida, ela vai estar nesse campo de 80% de atitude. Como reagimos diante dos desafios? Qual a nossa atitude? Diante dos desafios na vida, iremos manifestar uma dessas duas atitudes. Ouça-me, por favor. Nós podemos ver os desafios como uma carga, um peso, um fardo. Porque eu já vi líderes, não aqui é tudo, em outro, de onde eu conversando, a maioria lá topíssima, mas você vê se encontra um ou outro que vê isso como um peso. Igual a história de um cara que uma vez foi lá com o líder dele e falou, eu quero entregar, rapaz, é um peso, eu quero entregar, e rapaz, é um fardo isso. Aí isso é verdadeiro, aconteceu. Aí o líder falou, mas você quer entregar para mim? Eu falei, para você não é o meu supervisor? Sim, eu sou um cooperador da obra. O Life Group é uma obra, a célula é uma obra de quem? É de Deus a obra, não é do pastor Ebe, não é do pastor Giovanni, é de Deus. O nosso conceito de fé não leva para isso. Aí o rapaz falou assim para ele, falou, mas você quer entregar para mim? Sim, eu quero entregar, porque é um fardo, é um peso, é uma... Rapaz, essas pessoas não querem, olha só, eu vou sucumbindo aqui, ó. As pessoas não querem nada, sai... Não me interpretem mal, peço com rogos, viu, irmãos? Eu sei que às vezes esse tipo de mensagem, o objetivo não é levar você, não, o objetivo é nos mostrar a nossa identidade. Não é? Essa que é a realidade, nós somos leões, somos águias, não somos gafanhotos. Então, quando o líder foi entregar, ele falou, mas você vai entregar para mim. Ele falou, você não é o supervisor? Eu disse, não, eu sou apenas o trabalhador na vinha, a obra é de Deus. Pois é, então entrega para ele. Ele falou, não, entregue você para ele. Como é que eu vou entregar para ele? Orando. Como é que se fala com Deus? Ora, então eu te ajudo aqui em oração, para você entregar a obra para ele, que a obra é dele. Aí o cara falou, tudo bem, então vamos lá. Aí ele ajudou ele a orar. E lá estão os dois orando, Senhor, eu quero entregar a tua obra, porque é um peso, irmão, interessante, isso aconteceu. Aí ele foi, porque eu tenho sido negligente, aí quando na metade da oração ele já começou a chorar, e antes de terminar a oração ele falou, eu não quero entregar não, Senhor, porque agora que eu entendi, porque a gente acha que é obra humana, não é. É obra de Deus.
A obra dele, nós somos apenas os cooperadores, como eu digo, dessa honrosa missão. Então nós podemos ver como uma carga, um peso, um fardo, mas também nós podemos ver como uma oportunidade, entende? De conquista. Isso aqui é demais. Você sabe qual foi a glória de Davi? Davi, o nosso Davi? Foi o Golias. Rapaz, se o Davi pudesse agradecer alguém, não sei se agradecer o Golias, porque foi do Golias que ele ficou famoso. Foi vencendo o Golias que ele teve uma projeção. Os irmãos estão comigo? Foi os problemas que levaram ele. Irmãos, que estava todo mundo olhando aquela situação ali no vale, com uma situação desafiadora, complicada. O Golias chega lá, ofendia o povo. Aí todo mundo ali com as pernas batendo palma, com medo. Os irmãos de Davi estavam inseridos no contexto. Aí o Davi foi levar pão e queijo lá, foi levar comida. Chegou lá e ele viu essa situação. Falei, rapaz, esse cara, quem que esse cara pensa que é para ofender assim? Eu vou arrebentar com ele. E todo mundo achou que ele era louco. Falei, rapaz, o Davizinho todo pisado. Porque Davi viu aquilo como uma oportunidade. Gente, viaja comigo, isso aqui é demais. Quando você olha as circunstâncias e fala, paz, é uma oportunidade. Por isso, olha, guarda que eu vou lhe dizer aqui um segredo. Eu não tenho poder, você não tem poder de mudar a vida de ninguém. No nosso conceito de fé, é Deus que muda. Amém? Nós não temos poder de transformar a vida de ninguém. E nós não temos poder nenhum de multiplicar um life group, porque um life group não é uma obra terrena, é uma obra espiritual. O que Deus quer de nós? Só atitude. É nossas declarações. E isso funciona para tudo, viu, gente? Para a empresa, para a família. Então, olha aqui, vê o filho, bom, meu filho vai ser mudado. A minha mãe dizia isso, estou falando isso há 3 semanas. Vai mudar, seu delegado, vai mudar. É isso que a gente precisa exercitar, essa fé, essa atitude de fé. Então, podemos ver os desafios como oportunidade. Onde está a diferença? A diferença está, olha só, meus irmãos, na mentalidade que carregamos e nas atitudes que manifestamos diante dos desafios. É importante isso aqui. Estou lhe dando aqui um dos segredos principais. Eu exercito isso há muitos anos. A Marli está aqui, o Júlio está aqui, a Marlene, o Ivan, que são do meu Life Group. Vocês nunca me viram, eles estão aqui falar derrota. Não, nós vamos crescer, nós vamos ganhar. Sempre atitude de fé. Eles estão aqui, eles são testemunha. Vai dar certo, rapaz, Deus vai transformar. Sabe, sempre atitude de fé. Segundo, como eles viram o desafio de conquistar a terra. 10 espias viram o desafio como um problema, mesmo sendo príncipe, tiveram atitude de pigmeus. Eles se viam assim. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Jesus, ele é um mestre nesta área, Jesus, de ativar potenciais, de mexer um pouco com a gente, de dizer assim, não hajam como gafanhotos, hajam como leões. Olha essa história aqui, de Marcos capítulo 4, eu acho que eu passei para você isso. Olha, eu gosto desse texto demais. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Pode passar. Ora, olha só, circunstâncias, dificuldades. Ora, levantou-se grande, o texto até na revista atualizada diz que grande temporal, ou seja, era um problema de proporções. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Olha o problema, olha a circunstância difícil. E Jesus estava na popa fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram, mestre, eu vou tentar traduzir aqui, viu, gente? Mestrinho, mestre, não importa que pereçamos. Ele disse, nós vamos morrer, mestre. Olha a nossa situação, olha só, era para ter atitude de leões, mas eles começam a ter atitude de gafanhoto. Mestre, não. Gente, veja bem, eu estou narrando o texto aqui. Pode passar.
E ele despertando, ó Jesus, ó o leão da tribo de Judá. Ele despertando, o que ele fez? Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu gosto desse momento. Ele está dormindo. Mestre, oh mestre Jesus. Aí Jesus olha: rapaz, meu Senhor, até quando suportareis? É como se ele falasse assim, ó, é uma circunstância, é uma situação, percebam como é que deve funcionar. Vou ensinar para vocês. Em outras palavras, eles estavam lá chorando no cantinho, que iam morrer, estava entrando água. Aí Jesus, leão, vento. Eu fico imaginando o vento. Vento, chega. Uau! E o mar agitado. Mar, já basta. Sim, senhor. Aqui comigo, gente. Vocês estão observando Tiago, João, Pedro. Você vê como é que é? Vocês precisam ter atitude. Porque olha a sequência do texto. Corta para mim esta. Então lhe disse, olha só. Porque se Jesus não falasse, não exigia de nós, de certa maneira, uma atitude, Jesus ia dizer: chora não, Pedrinho. Ô Joãozinho, chora não. Vai dar tudo. Eu estou no barco. Vai dar tudo certo, Joãozinho. Chora não. É como se nós fôssemos criar filhos mimados, né? Chora não, Joãozinho. Estou aqui. Vem, não, olha só, não viaja comigo. Olha o que ele diz, depois que resolveu a situação. Então ele diz: por que sois assim tímidos? Traduzindo: cadê a atitude? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O Senhor exige de nós, gente, com todo carinho, atitude. Ele fala assim: eles possuíam de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quantos estão comigo aqui, meus irmãos? Atitude. Porque nós podemos sucumbir como um gafanhoto. E olha, seu Moisés, a gente se vê como um gafanhotinho. Rapaz, vocês têm que parar com isso. Nós precisamos entender que é a atitude de fé que vai nos levar para esse campo de desafio. Deixa eu só falar o seguinte. Por anos a fio, eu vou falar isso aqui com santo temor. Eu vou falar com santo temor e tremor. Em Santarém nós recebíamos pessoas de vários lugares do Brasil num período da conferência que tinha lá. Período de outubro era a conferência. E vários pastores e líderes. E eles chegavam lá, viu o avivamento, porque para a glória de Jesus tem um avivamento para a glória de Jesus. São milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Aí ele dizia o seguinte: mas olha só, porque Santarém é uma pequena cidade, então funciona. São Paulo, Rio de Janeiro, ali não funciona. E eles começam então, sem perceber, infamar a terra, falar mal da terra. Não, aqui não. Aqui é diferente, pastor. Aqui é rapaz, São Paulo, o povo é frio. Pastor, São Paulo, o povo sem perceber, eles estão infamando a terra. Foi como os 10 espias. Uma vez eu conversei aqui com um pastor e ele falando, falei: não, meu irmão, pelo contrário, para mim o povo de São Paulo é quente. Será que nós estamos falando da mesma cidade? Estamos. Provérbios 11:11 diz: a cidade é exaltada com a bênção dos retos, mas é derribada com a boca do perverso. Nós não podemos aceitar viver nenhuma incredulidade para falar mal da cidade, para falar mal do Life Group, para falar mal de pessoas. Não! Nós temos que liberar palavras de fé. Amém, meu irmão? São Paulo é uma cidade que o povo não tem tempo. Eu digo, tem tempo. Então é que nós estamos falando da mesma cidade? Estamos. É só se organizar. E o Espírito Santo é o fogo que mantém a chama acesa. Uma pessoa apaixonada, irmão, ninguém não tem para ela. Ela acorda até 3 horas da manhã e vem com 0 grau. Ela faz a diferença. Porque o povo de São Paulo é assim. É um povo quente, apaixonado. Estão comigo, gente?
Com atitudes erradas, os 10 espias, eles falaram mal da cidade, disse que a terra é terra de gigantes, os moradores da terra. Interessante que Caleb e Josué tiveram outras atitudes, não negativo. Nós vamos vencer essa situação. Eram 12 espias, 10 tiveram atitudes de fé diferente dos demais. E para finalizar, por que alguns veem dificuldades e não oportunidades? Primeiro, porque agem pelo sentimento do que por fé. Gente, isso aqui age mais pelo sentimento. Que foi o caso daqueles 10 espias. Nós precisamos ter essa atitude de fé. Porque senão nós somos tentados a viver assim, como gafanhotos, sendo que nós não somos gafanhotos. Nós somos leões, nós somos águias de Deus. Deus nos fez assim. Essa é a nossa identidade. Nós somos mais que vencedores. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a nossa identidade. No nosso RG não tem derrota. Nós fomos chamados, nós temos lutas, e sobre essas lutas nós vamos vencê-las. Nós temos que ter essa atitude. Irmãos, eu lembro de um rapaz que eu ia lá no comércio dele. Aí eu chegava, olha como é que é o reino de Deus. Ele tinha um comércio e ele vendia, eu ia fazer compra no comércio, isso há muitos anos. E aí no comércio dele, ele ficava bebendo aos domingos. Eu ia lá fazer as compras e domingo ele colocava uma bebida alcoólica e ficava bebendo. Aí eu ia lá, falava do amor de Deus para ele e dizia: Deus te ama, vamos lá no Life Group. Deus te ama, vamos lá no Life Group. E aí ele dizia assim: meu patrão, uma hora dessa eu vou, meu patrão. A linguagem do comerciante. Digo, beleza. Aí eu saía de lá e falava: rapaz, já vejo esse cara lá, já vejo ele transformado, já vejo ele top. Eu começava a declarar. Eu não olhava para as circunstâncias. Eu falava para ele do amor de Deus e convidava ele para a igreja, para o Life Group. Passava no outro domingo, eu ia lá fazer compra de novo, ele tomando a bebida alcoólica. Aí eu não olhava aquele homem pecador, já vi um homem transformado. Falei: rapaz, queria te convidar para ir lá no live. Deus te ama, Emanuel. Deus te ama, Ele ama você. Queria convidar. Uma hora dessa eu vou, meu patrão. Ele respondia. Irmãos, resultado, fiquei declarando fé. Atitude de fé. Porque eu posso sair de lá dizendo: esses caras tudo bêbado, não quer saber de nada. Não, atitude de fé. Resultado, ele converteu. Ele teve uma conversão linda. Interessante, irmãos. Uma das maiores fontes de renda do seu comércio era a bebida alcoólica. Tantas bebidas alcoólicas. Interessante, sem ninguém falar nada para ele. Ele converteu tão lindamente que, acho que um mês depois, ele tirou toda a bebida alcoólica do seu comércio. Toda, ele. Mas, Manuel, foi Deus que me pediu. Eu não posso ser conivente com o erro, meu pastor. E sabe aquelas conversões genuínas, que o cara fala de Jesus para todo mundo? Pois foi assim que esse homem de Deus. E é interessante que ele é comerciante, então muitos vendedores vão lá vender as coisas, para ele. E um dia ele já no fogo mesmo, do primeiro amor, aquela paixão por almas. Aí chegou um vendedor lá, e ele falando de Jesus para todo mundo. Aí foi falar para o vendedor: cara, eu quero te falar de Jesus. E pá! Aí o cara falou: mas senhor Emanuel, o senhor converteu? Graças a Deus, Jesus entrou na minha vida. Aí, senhor Emanuel, desculpa, que eu também, eu sou crente, sabe, senhor Emanuel? Eu sou crente. Então, agora temos a mesma fé, né, senhor Emanuel? Aí o Emanuel falou assim, que ele é novo convertido ainda, né? Ele ainda estava sendo transformado, ainda estamos. Rapaz, o Emanuel falou: o que você falou aí? Que você é crente? Cara, você me atende no comércio há 10 anos. Aí o Emanuel deu uma bronca nele: há 10 anos você vem no meu comércio vender as coisas, e você nunca sequer disse que Jesus me amava? Eu poderia ter morrido e ido para o inferno, rapaz. Seu caba sem vergonha, ele estava sendo transformado, né? Você tinha que ter falado para mim. Foi preciso vir um outro rapaz aqui e falar de Jesus para mim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: fale de Jesus para as pessoas, convide elas, não tenha medo, convide.
Para você ter uma ideia, a conversão de Emanuel logo foi uma célula para a casa dele, um life group. E do life group dele multiplicou literalmente centenas de células. Esse moço vai hoje passar a eternidade com milhares de vidas na conta. Por quê? Porque tem que ter essa atitude de fé. Por quê? Porque são levados pela vista e não pela visão. Gente, não esqueçam, grandes resultados vêm com grandes conquistas. Eu gosto sempre de dizer isso. A glória de Davi foi o Golias, foi as circunstâncias. Jesus, antes de receber a coroa de glória, ele recebeu a coroa de espinhos. Foi uma dificuldade que leva Jesus para um nível de conquista. Irmãos, o que o Espírito Santo quer falar conosco aqui é que na nossa liderança, no exercício da nossa liderança, nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolver esse espírito de fé, essa atitude de fé. Estão comigo, irmão? Porque vai surgir, se não está surgindo, talvez você que lidera sabe, tá, tem 3 gigantes, pastor, que eu estava pensando, pois olhe para ele já no chão, sabe, atitude de fé, é importante, essa mentalidade. Eu gosto muito eu gosto muito desse espírito de fé, gente, essa atitude de fé. Uma vez eu fui comprar a moto de um cidadão lá em Santarém, e eu fui comprar a moto, e eu fui lá, a moto estava no... eu fui alugar a moto dele. Ele precisava fazer algumas tarefas, fui alugar. Olha só essa história. E ele foi me atender alcoolizado. Foi me atender alcoolizado, assim, abriu a porta. Ô meu chefe, entra aí meu chefe. Irmãos, olha só, eu amo isso. Eu digo, rapaz, que líder poderoso, que líder top. Eu já estava vendo o cara como líder, e ele alcoolizado e me chamando de meu chefe. Entra aí meu chefe. Aí entrei. Diga meu chefe. Aí eu olhei a casa, olha só, eu coloquei a planta do pé lá naquela casa e falei, nossa, era um ambiente escuro, meio sombrio, mas eu já comecei a ver, interessante, um ambiente de luz. Eu falei, rapaz, aqui vai dar um life group poderoso. Toda aquela circunstância eu poderia ser sucumbido por ela. Povo aqui em Santarém tudo bêbado, ninguém quer nada. Olha essa casa aqui, olha essa situação. Não, eu vi já um líder e vi um ambiente cheio de luz, de coração. Não estou jogando confete aqui na minha fé, não, é verdade. E aí, rapaz, eu comecei a olhar aquele cara, falei, que esse cara vai ganhar muita alma para Jesus, ele vai liderar muito. Irmãos, para resumir a história, o cara converteu. Aquilo que eu havia declarado aconteceu. A casa, que era um ambiente escuro, olha, ele, com a conversão, que ele gastava todo o dinheiro dele na bebida alcoólica, com a conversão ele teve que poupar, e agora a casa dele, irmão, ele colocou piscina na casa dele, aquela casa linda, e isso tudo aconteceu, e tipo assim, 1 ano depois eu voltei lá, e aquele ambiente havia se transformado num ambiente da presença manifesta de Deus, um life group, com vidas transformadas já naquele lugar. Ou seja, essa atitude de fé é que faz toda a diferença. Às vezes é seu parente, é seu cunhado. É seu cunhado que fica, rapaz, esse crente aí Aí você olha para ele, em vez de entrar no mérito do gafanhoto, entra do leão. Rapaz, eu já estou vendo esse meu cunhado, ele vai ganhar tantas almas para Jesus. Esse cara vai ser tão usado por Deus. Os irmãos estão comigo? É esse espírito de fé que faz toda a diferença. Quantos creem, digam amém. E para finalizar, eu quero finalizar com um dos meus versículos favoritos de coração, 2 Timóteo 1,7. É um dos meus favoritos. Eu amo esse versículo. Ele diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não colocou dentro de nós o espírito de gafanhoto. Deus colocou um leão. Estão comigo? Deus não colocou dentro de nós um espírito de galinha. Deus colocou dentro de nós um espírito de águia. Irmãos, guarda essas palavras que eu lhe falo nessa hora do dia. Deus está mandando dizer, diga isso a eles. Eles têm uma dinamite dentro dele. Eles são os verdadeiros homens bombas.
Não é aquele de lá, viu, gente? De lá, é os daqui. Você é uma carga explosiva, meu irmão. Sabe que a palavra poder no grego é dunamis, é dinamite. Deus não nos deu um espírito Deus nos deu um espírito de dinamite, uma verdadeira explosão. Por isso que o diabo tem medo de você, meu irmão. Por isso que ele sabe que a qualquer hora tu puxa o pino e vai ser pata de demônio, chifre de capeta para tudo que é lado. Você é uma verdadeira carga explosiva. Amém, meu irmão? Amém. Que tem uns que falam amém, mas amém. Vou repetir de novo. Você é uma verdadeira carga explosiva, meu irmão. Amém. Não, ainda está devagar. Eu quero. Você catuca o irmão do teu lado e fala: irmão, explode logo. Você é uma verdadeira carga explosiva. Não fique triste comigo. Eu sei que você ainda está acordando, mas dá para fazer melhor. E quando eu falar você vai ficar em pé e explodir. Vamos colocar pé de demônio, pata de capeta para tudo que é lado. Amém? Preparado? Cutuca o irmão do teu lado. Preparado? Você é uma verdadeira carga explosiva, meu irmão. Bate palmas ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Fique em pé, deixa eu orar por você. Deus amado, eu declaro que esse espírito de fé, essa atitude de fé, com a sua ajuda, Espírito Santo, ela vai ser administrada, e diante de todas as circunstâncias e desafios, nós teremos a atitude de Josué e Calebe. Nós realmente faremos em Cristo proezas. Pai, eu declaro esse espírito explosivo de conquista, de fé na vida dos meus irmãos. É isso que eu declaro em nome de Jesus. E os líderes multiplicadores aqui digam amém. Bate palma ao Senhor. Deus abençoe.